Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 27, porém, eu já venho me preparando para isso, né? Desde o dia 18. Eu já tinha na minha cabeça que se o mercado muda, eu preciso mudar toda a minha estratégia, né? Porque até então eu vinha com estratégia só de proteção, né? Só pensando em travar a operação que eu tivesse com problema de liquidação, só pensando em tô sem caixa, tá certo? Então eu preciso tomar cuidado, não posso abrir posição nova. é, Tudo estava dentro do meu gerenciamento e me salvou de perder todo o meu capital ou parte de uma subconta, tudo mais. Nesses meses ruins que vieram, na verdade não foram meses ruins, né? Nesses 6 meses aí que o Bitcoin lateralizou e que as altcoins derreteram várias delas, né, 80 e poucos por cento, tem altcoin que derreteu 90%. Então eu estava comparando, né, a questão do gerenciamento e tinha subconta minha que eu estava com mais de 20 posições abertas. E eu tinha feito, nisso nos vídeos, né? A minha proposta de gravar esses vídeos é essa, né? Eu documentar a minha trajetória principalmente, porque você volta, vai lá, puxa vida, hein, eu vi isso, puxa vida, eu fiz isso e não deu certo, preciso fazer aquilo. E aí, um dos vídeos, eu tinha essa clareza de que eu tinha separado várias altcoins, analisado várias altcoins. Eu não botei qualquer uma, né? Por exemplo, nessas, nenhuma meme eu coloquei, porque eu não acredito, não gosto de fazer trade com meme, né? Principalmente um trade como eu estava fazendo, que era um trade de swing trade, de longo prazo, né? Eu queria pegar altcoin, ganhar dinheiro com ela e ir descascando. E aí, em março, abril, eu consegui fazer isso, deu certo a estratégia, tanto que eu tenho, e tenho até os vídeos que eu gravei, que eu realizei lucro na hora certa. Então, graças a eu ter realizado lucro, não só eu botei dinheiro em caixa, como eu fiquei mais leve. Só que aconteceu de eu e todo mundo, né? Ninguém achava que ia ter um mini bear market agora em 2024, né? Porque realmente foi isso que teve. Então, a gente não tem certeza, inclusive, se acabou, né? Agora, domingo, fechando semanal, eu quero ver realmente a reação do preço, porque o volume de compra que está aparecendo não é um volume significativo para pontos de resistência muito fortes, como foi o 60 e como foi o 65. Então, eu preciso ter a confirmação disso para mudar minha estratégia. E aí, quando eu vejo que em várias posições que eu tinha aberto, eu estou sangrando, né? PNL tá aquela coisa que você, às vezes eu nem gosto de olhar, né? Eu olho, mas nem olho, nem fixo no valor, porque senão você pira, né? Pira. Meu Deus, como é que eu posso estar perdendo tanto, né? Mas enquanto você não fechar a operação, você não perdeu, tá certo? E outra, eu não posso defender, porque tomou todo o meu capital, tá certo? Parte do meu capital, em algumas moedas tinha gerado liquidação, então eu não podia mais defender uma posição, né? Aumentar, botar o preço médio mais para baixo, não tinha como. Então a única coisa foi virar torcedor, virar tentar salvar alguma coisa. Como? Se protegendo, foi o que eu fiz, e o que eu consegui em alguns casos foi descascar, né? Fazia um short, esse ganho do short ia lá, descascava um pedaço do long para deixar uma posição menor, para, em alguns casos, sair fora da liquidação. Ou eu tive duas situações muito chatas nesse meio tempo desses 6 meses, né? Foi aquela porcaria daquela render que nunca mais eu faço um scalp com ela, porque como eu tinha uma posição grande nela e ela ia ser deslistada do futuros, eu tive que ficar fazendo trade, e ela descascava um pouquinho. E assim, eu consegui ainda recuperar 60% da posição, mas perdi 40%, tá certo? E perdi muito tempo. Quando você faz isso, o problema não é não perdi dinheiro, tá, mas perdi tempo, muito tempo.
Então, assim, agora eu preciso essa virada da estratégia, como agora, daí o teu PNL estava lá embaixo, negativo. Começa a melhorar, começa a ter um pouquinho de capital aqui. Eu não posso tirar esse capital, porque se eu tiro esse capital, volta a ter preço de liquidação. Porém, em algumas moedas, eu preciso ter a inteligência de melhorar o meu preço, tá certo? Fazer uma ordem ali, comprar, trazer o meu preço mais para baixo, para que ele fique positivo logo, para que ou eu encerre essa posição, ou eu comece a ter lucro, tá certo? Que é o ideal, né? Que eu comece a ter lucro com essa posição. Então agora é uma hora muito importante, né? De novo, eu vou esperar o fechamento desse domingo. Então vamos dar um exemplo aqui, uma link da vida, vai? Eu tenho três posições de link em faixas de preço diferente. E uma delas, a pior, tá aqui, ó, faixa de 18, ó, porque eu realizei lucro em 20, né? Realizei lucro aqui, ó, nessa faixa de 20, 22 e reentrei aqui, ó. Reentrei achando que isso daqui ia ser uma continuação, mas ele, pum, virou um bear market. Então eu fiquei com posições muito ruins. Só para você ter uma ideia aqui, para eu ter uma ideia, né? Eu tenho hoje 30, 40% de queda, né? De PNL negativo, e você está alavancado 5x, 10x, é uma paulada, tá certo? E vai corroendo, a taxa da corretora vai lá sendo cobrada, né? Então vai diminuindo o teu ganho aos poucos todo dia, tá certo? Então, olha só, graficamente, com as coisas que eu coloco aqui, ó, isso daqui é uma resistência, é um suporte que virou resistência, que coincide com uma área de FIBO, ó, a faixa de 12,80. É uma região de preço que, se link não passar, apesar dela ter feito aqui, ó, tá fazendo um padrão aqui de reversão, né? Olha só, fez um fundo bem marcado, com volume no SI, no diário, lá embaixo, ó, um candle comprador, né, jogando para cima de volta o preço, bateu na LTB, fez um fundo mais alto, tá certo? E tá chegando aqui, ó. Tem que romper essa região. Tem que romper essa região. Tem que fazer um pivô aqui para cima, bonito, com volume, para que eu possa como o meu PNL, vamos supor que ele vem aqui, vai estar na faixa de 13, 14. O meu PNL vai estar menor, ou seja, eu vou ter mais dinheiro disponível na corretora, né? Eu posso tentar trazer esse preço um pouquinho mais para baixo, sempre com medo, né? Porque o mercado nunca é de só para um lado, tá certo? E aí, se por acaso cair, eu tenho que travar a operação e tudo mais. Então, região que esse estudo eu fiz em várias moedas, né? Ethereum também, as posições que eu tenho de Ethereum, aonde eu tô, olha, eu tenho posição que eu entrei em Ethereum aqui, ó, 3.200. Depois eu tenho uma outra posição de Ethereum, se eu não me engano, que é 2.800, foi mais ou menos aqui que eu entrei. 2.800, não, aqui. 2.900, que eu entrei. Imaginando surfar uma alta, né? Olha só que fundo bonito. E ele veio e desabou, tá certo? Olha quanto foi aqui, 40% também. Então, se ele reverte, primeiro, para que eu vá, porque uma coisa é a seguinte, né? Para ele subir até lá os 3 e, vamos supor, até os 3.600, 3.800, acho que são mais 40%. Então, se eu não faço isso de antecipar, de trazer o meu preço para baixo, eu vou ter que ficar esperando ele chegar até lá. E aí, quando ele chegar até lá, e se até lá acabou o bull market
vai ser um bull market curto de altcoin, uma alt season curta, e ele vai parar ali. E eu fiquei com essa posição gorda, parada, e não fiz lucro. E não abri novas posições, porque nesse meio tempo eu poderia estar abrindo uma posição em uma outra moeda aqui e surfando essa alta, tá certo? Então agora, essa mudança de estratégia que eu vou ter nesses próximos dias, ela precisa ser mais uma vez pegar a planilha, cada conta, quanto tem, quanto é a minha expectativa de posição para aquela moeda, quanto está de PNL negativo, se está muito, se não está, se tem quanto eu vou deixar, é uma moeda que eu quero continuar apostando, ou que eu quero simplesmente na hora que ela chegar, eu quero sair fora, porque também tem isso. E se eu não corro o risco de perder uma posição, por exemplo, em vez de eu defender essa posição e tentar baixar no preço médio, vale mais a pena eu abrir uma posição numa outra moeda que pode me dar um rendimento melhor e esquecer essa daqui. Então agora é um jogo de xadrez. Eu não queria mexer mais com, com várias altcoins como eu fiz, tá certo? Não quero mais. É uma coisa que tá. Eu já devia ter feito isso. Eu fiz um filtro grande. Esse filtro não foi suficiente. Agora eu vou diminuir mais ainda posições em várias altcoins. Não, eu não quero mais abrir eu poderia abrir subcontas com Ethereum e Bitcoin, mas também não quero, porque abrir um monte de subconta também é ruim de você administrar, né? Porque eu já tenho conta em várias corretoras. Putz, cada hora você vai, aí se você esquece de botar uma ordem, você perdeu toda a movimentação daquela subconta, né, que você poderia estar lucrando. Então, chega uma hora que não adianta. Então, a minha estratégia agora vai ser reduzir e focar aonde eu posso ter no menor curto de tempo, com menor perca possível, inclusive para conseguir ganhar. Porque uma coisa importante, né? Vamos botar uma moeda aqui como o DOT, ó, que não é uma maravilha, e ela tá num. Vamos botar um semanal aqui de DOT. Você vê que ela tá afundadinha da mangueira, ó, lá no chão, tá certo? No chão. Olha essa região que eu marquei. Eu não lembro quando foi que eu marquei essa região aqui em vermelho, ó, essa resistência que virou suporte, e ela está batendo exatamente agora. E do topo histórico dela até agora, ó, isso ó, é impressionante, ó. Eu tenho uma queda daqui até onde ela está agora de 92%, certo? Duvido ela chegar lá de novo. DOT chegar em US$ 56, duvido. Ela teria que crescer 1000%. 1000%. Se ela, na melhor fase aqui de janeiro, março e abril, ela conseguiu crescer 100%, eu não sei se ela vai chegar aqui, ó, 70%. Nessa próxima out-season que tiver agora, não sei quanto tempo vai ter, se não vai durar, se não vai durar, mas talvez ela bata aqui só 70%, volte a 9, a 10, não sei. Então, na posição que eu tenho aberta com ela, eu não posso me dar o luxo de ter muita expectativa. O que eu tenho que fazer é tirar o máximo possível aqui, ó. Tirar o máximo possível para conseguir realmente fazer algum dinheiro nessa movimentação. Porque senão vai ser uma. Imagina você ficar mais de 6 meses, né? Tá certo que eu fiz um lucro com ela, mas o que eu fiz de lucro hoje não justifica, né? Se você for ver como investidor, né? Que inclusive, chega uma hora que você tem que fazer o papel de trader ou de investidor, certo? Que é o tanto de dedicação que eu estou tendo, o capital que eu estou investindo, aos computadores, a energia, tudo, tá certo? Tem que valer a pena, certo? Tem que valer a pena.
Então, eu aposto num ativo e ele não performa bem, eu deixei, né? Não perdi, mas deixei de ganhar, que é o meu papel, minha necessidade. Hoje eu vivo disso. Então, eu preciso realmente garantir, nesse momento importante de virada que a gente pode estar, de um nós temos dois cenários, né? Muito simples. Ou a gente vai voltar a buscar o topo histórico do Bitcoin, as altcoins vão acompanhá-lo, aí ele vai subir lá até onde? Até 90, até 100, até 120, e aí esse ciclo nosso vai terminar, e aí vai ter um alt season que vai levar as altcoins até metade, um terço, sei lá quanto. Então eu preciso ter esse cenário claro para mim, para saber da onde eu vou tirar mais dinheiro no menor tempo possível. Porque principalmente o que aconteceu agora, né, pegou, eu tenho certeza que várias pessoas de calça curta, né? Esses 6 meses de Bitcoin assim, e as altcoins derretendo, pegou muita gente de calça curta. E é péssimo isso, péssimo, porque desmotiva, você acaba errando. Eu errei posição, eu acordei um dia naquela. Não foi no chinês, no japonês, foi no japonês, se não me engano. No corte do Japão ali, que foi uma segunda-feira braba, e já vinha de mercado caindo na semana anterior, quinta, sexta, tal, minhas posições sangrando, preço de liquidação, você travava e não fazia lucro, o preço. Aí eu acordei e vim direto no computador. E aí, olhei a posição, falei, opa, beleza, vou pegar esse lucro, vou descascar o lucro do short, vou descascar daquela posição que está ruim. O que aconteceu? Sim, acabando de sair da cama, certo? Não tomei um café, não comi alguma coisa, não deu, meu corpo ainda está naquela. Eu simplesmente, em vez de clicar para fechar parcial, eu achei que tivesse ali mudado o valor do tamanho da ordem e simplesmente fechou a posição inteira. Então, assim, eu perdi uma posição considerável. Na verdade, assim, o menos pior é que isso não era uma posição de perda, né? Não tirou do meu principal. Era uma posição de ganho que eu estava com essa moeda. Mas, de qualquer maneira, eu estava um tempão esperando para que aquilo fosse acontecer, para ele retomar e tudo mais. Estava tudo certinho ali, tudo esquematizado. Eu peguei e fechei a posição. Então, assim, aprendizado, né? Eu nunca mais, depois disso, eu acordo, eu venho, ligo os computadores, mas não olho. Vou lá, tomo meu café, como alguma coisa, tal, daquela. A hora que você dá aquela despertada, aí eu sento para analisar o mercado, para não correr o risco de fazer uma coisa dessa de novo. Aprendizado. Mas então, assim, mudança de estratégia à vista, tomara, né, que seja uma mudança positiva, que comece a melhorar um pouco esse mercado, que estava muito chato.